Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só os cameramans aqui dando show, hein? Rapaziada, aqui é demais, hein? É, Rede Vida, né, gente? Rede Vida com inovações, com câmeras aqui participando com a gente. Boa tarde pra você. Padre Marcos aqui ao vivo no programa Bendita Hora, nesta terça-feira santa, hein? Nós estamos dentro da grande semana da nossa fé cristã, nós católicos. E é muito bom estarmos aqui, irmãos, para vivermos esse momento junto com você, participando aqui na Rede Vida também, falando desse tempo. Vai entrar o grande tríduo da nossa fé católica, quinta, sexta e o sábado santo, não é? Que bom estarmos aqui. E hoje o padre está muito bem acompanhado, já vou apresentar já já. Eu estou rodeado só de grandes mulheres, só mulheres bonitas aqui, tá? Só mulheres lindas. Então, ó, antes do padre apresentar, vem junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus, só Jesus é o Senhor. É isso mesmo, tá bom? Ó, sabe com que? Olha aqui, ó. Hey, man, mostra as mulheres aqui, ó. Primeiro no geral, ó. Só coisa linda, não é? Só o padre aqui tá fazendo sombra, mas só tem coisa linda aqui, ó. Tira o padre, só as coisas lindas que tá aqui do lado. Ah, falou coisa linda e mirou em mim. Não, é nelas. Isso. Ó, aqui do lado direito do padre, começando por ela. Ela que eu gosto de dizer, ela é a nossa rainha aqui da Rede Vida e Televisão. Como apresentadora é a rainha. Não tem pra ninguém, tá? Tenho a honra de trazer aqui no meu programa ela, a Claudinha Tenório, que é a apresentadora nossa aqui. Muito obrigada! Obrigada pelo carinho, pelos elogios. Que honra, né? Ser chamada de rainha. Pra mim, você é a grande apresentadora. A responsabilidade só aumenta, né? Só aumenta. Obrigada. Nossa, pai. Claudinha maravilhosa. E aqui, ó, também do lado direito do padre, bem pertinho, ela que é queridíssima aqui, a Fátima Miquelin, nutricionista. Fátima, boa tarde, minha linda. Muito obrigada. Deus abençoe você. Prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas e com você. Ah, que bonito. Tá bom, obrigado, minha linda. É, veio de verdinho hoje, gostei. E aqui do meu lado esquerdo, direito de vocês, ela que é maravilhosa, a nossa jornalista, o padre ama, eu gosto demais dela. A nossa querida Andressa Oliveira. Andressinha, boa tarde, minha linda. Boa tarde, padre. Obrigada pelo convite. Tamo junto. Sempre muito bom estar com você e com o pessoal do Bendita. Eu gosto muito de ouvir as suas opiniões também, viu, Andressinha? Maravilhosa. E ela que eu tava com saudade, né? Ela é queridíssima nossa aqui, maravilhosa, gosto também muito dela. A nossa querida psicóloga Marilene Kendi. Marileninha, Deus abençoe você. Amém, padre. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês, viu? Um prazer muito grande. Kedi. Ah, é Kendi? Kedi. Ó, que bonitinha. Marilene. Marilene é chique demais, né? Gente, olha aqui, ó. Nós estamos aqui hoje, nós vamos ver um pensamento já do dia. Eu quero saber um pouquinho a opinião de vocês, mesmo que nem todas aqui consigam dar o seu pensamento, sua reflexão. Mas vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. A vida é o que acontece enquanto a gente está ocupado fazendo planos. Ó, a vida é o que acontece enquanto a gente está ocupado fazendo planos. Olha aí, gente, é um pensamento. O ser humano faz muitos planos, né? Será que os nossos planos sempre nos levam a viver bem a vida? Ou a vida é quando a gente, às vezes, quase nem sempre estamos fazendo planos e a gente vive aquilo ali que, às vezes, veio assim, de repente, na nossa vida,
apareceu. A gente só tem o dia de hoje, né, padre? É. A gente, às vezes, vive fazendo planos pro dia de amanhã, que a Deus pertence. A gente nem pode roubar isso, é de Deus, não é nosso. E se a gente ficar fazendo plano, a gente não vive o hoje, o agora. A gente só tem esse segundo. A gente nem sabe se vai continuar daqui a um minuto. Verdade mesmo. Né? E descobrir o que Deus colocou para agir, para nós que cremos em Deus, ou para quem acredita na vida, no sentido da vida. De viver é bom. E descobrir nas horas, naquilo que você está vivendo, assim, no dia a dia, você pode encontrar o verdadeiro sentido. E a Bíblia fala que o homem pode até fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. É, exatamente isso. Muito boa reflexão. É isso mesmo, Andressinha? Você também pensa dessa maneira? Muitas vezes a gente precisa fazer os planos, porque, por exemplo, uma pessoa que não tem muito dinheiro, ela precisa ter um plano para comprar uma casa. Então, seria um plano, mas o tanto que você vai deixar de viver para concretizar esse plano. Então, eu acho que tem que colocar na balança. Eu tenho um plano de comprar uma casa, mas eu não posso parar de viver para conseguir comprar uma casa, porque eu posso morrer nesse caminho. Até porque se você não viver o dia de hoje, você não vai conseguir concretizar aquilo que você planejou, né? Sim. E será que a grande dificuldade do ser humano é justamente estabelecer essa coisa de saber viver o plano, criar o seu plano e aproveitar a vida sem perder o que é belo nela, Marilene? Uma das grandes dificuldades, padre, o senhor disse tudo, porque muitas pessoas, ou a mente está no futuro com muitas expectativas, preocupações, ansiedade, ou então está no passado, numa nostalgia, ou preso a um trauma, algum acontecimento muito marcante. Então, o grande desafio é viver o momento presente, né, desfrutando do momento presente, tendo aí o seu planejamento, que é importante, expectativa de vida, sonhos, mas assim, conectado com o momento presente, o que hoje é muito difícil. Tem que ser um exercício diário, estar presente no momento presente, desfrutando do dia de hoje. E como disse a Cláudia, o Senhor, o futuro a Deus pertence. Podemos, sim, pensar no melhor para o futuro, mas assim, estarmos muito presentes no momento presente. Verdade. E muitas vezes também, Fátima, a gente percebe que quantas vezes os planos que a gente fez, construiu, e quem tem fé numa religião, em Deus, e às vezes fala, poxa vida, Deus quebrou os meus planos. Porque eu imaginava que a coisa, eu me preparei para isso, de repente ele me permitiu vir uma questão nova. E realmente essa questão de curtir a vida e os planos, ela deve ter muito cuidado, tem que ter uma sabedoria para lidar com isso mesmo, né, Fátima? Isso, eu acho que é necessário a gente ter maturidade para você saber qual é o momento de abrir mão de um plano que não está indo para o caminho certo. Eu vejo que, assim, quando você é muito apegado aos planos que você colocou e não tem flexibilidade para falar assim, olha, a vida não está me encaminhando para cá, está me encaminhando para o outro lado. A pessoa sofre muito, muitas vezes adoece, acaba criando uma dificuldade extrema de relacionamento com as pessoas, porque está teimando por ir para um caminho que lá não lhe cabe mais, né? Então, eu vejo que essa maturidade é necessária. A gente saber a hora de falar, eu paro por aqui e vou seguir outro caminho, sem pesar. Sem pesar. Sem pesar. De relacionamento, até relacionamento com Deus, né, padre? Eu penso que se a gente faz o plano e fica querendo que aquele plano nosso dê certo, a gente perde a chance de viver o relacionamento verdadeiro com Deus, que é de submissão à vontade dele. Eu sempre falo, até falo no programa sempre, quando a gente vai rezar o Pai Nosso. Quando a gente fala Pai, a gente entende que a gente é o Filho. E que a palavra final é dele. A gente não é filho mimado. Então, seja feita a minha vontade? Não, que seja feita a sua vontade, né? Então, a delicadeza de apresentar para Deus, como qualquer ser humano que tem sonhos, que fazem planos, mas para quem busca em Deus a última palavra, mas tudo isso, Senhor, que não seja a minha, mas a sua vontade, como você falou. Olha, hoje é o dia também, hoje é o dia que nós comemoramos o dia do cacau, viu, gente? O cacau, chocolate. A gente vai ganhar chocolate aqui, né? O Rodolfo deve ter comprado. Não, o Rodolfo certamente tem chocolate para todos vocês aqui. Para todo mundo. Para todo mundo. Na Vida Melhor teve? Era do Vida Melhor, teve. Aí, teve ovo de Páscoa de brownie. Meu pai eterno. Então, olha só, gente, hoje, como é o dia do cacau, né? A nossa enquete hoje é assim, você consome muito chocolate? Sim ou não?
tá? Mas ela tem que ser verdadeiro, tá? Ou verdadeira, você que está aí nos seguindo. Você consome mesmo muito chocolate? Sim ou não? Então você entra aí, ó, entra no nosso chat, participa com a gente. Depois a gente quer falar, quer ver como que é a sua vida aí com chocolate, hein? Tá? Vai ser super legal, vai ser super bacana. Você come bastante chocolate, Andressinha? Mais ou menos. Eu prefiro doce de amendoim. Outros tipos de doce. Doce de banana. É? Você prefere? Eu também, viu? Você também, Marlene? Eu gosto muito de chocolate, mas eu também gosto de doce de banana. Doces brasileiros assim, eu curto Você muito, gosta mais? Mas chocolate. Chocolate, hein? Aquele com maior intensidade de cacau, então. É? Adoro. Bom, eu gosto muito daquele que me falaram hoje que não é chocolate, é gordura branca, que é o chocolate branco, tá? Eu amo. Tô nem aí. E você, Claudinha? Eu como chocolate da marca Simidão. Pô, gostei. Eu como Simidão, eu como. Mas eu nunca tem uns que são mais gostosinhos que outros, assim, né? mas o branco eu nunca como. Você não come? Não gosto, nunca gostei. Que você não gosta. A Fátima, que é nutricionista, pode falar se a gente deve comer eu não quero ouvir ela falar sobre esse negócio aí. Isso aí eu não queria, não. Fatiminha, você gosta de chocolate também? Eu gosto de chocolate, mas como raramente. É? Branco eu nunca como. Você não gosta do branco, né? Não gosto do branco. Ele é muito Porque é por saber como que ele é feito, é isso? Também, mas o sabor pra mim não é bom. Não te Também agrada? não tem gosto de chocolate, padre. É É um enjoativo. docinho delicioso. Ele não é chocolate. É um docinho delicioso. Chocolate branco tem cacau? Tem, mas é muita gordura. É né? muita É mais gordura. gordura do que tudo, né? Mas tudo bem, sorte minha que sobra mais que o seu chocolate branco. Ó, gente, já começaram as notícias aqui, vamos ver aqui, ó. Novos estudos reforçam a urgência de diminuir sal e açúcar na dieta. Diminuir. E essa orientação não se restringe a pessoas que já têm hipertensão ou diabetes. Não. É questão de vida ou morte para todos. Aí, gente, ó, ô Fátima, você é nutricionista daquelas gigantescas, meu. Ô Fátima, é verdade mesmo? Então, realmente, novos estudos reforçam que tem que diminuir mesmo sal e açúcar? Tem que diminuir. Na verdade, isso não é uma notícia para nós nutricionistas nova. É uma notícia já antiga, né? Porque o brasileiro consome muito sal e consome muito açúcar. Porque a gente não está falando só daquele sal adicionado, que é aquele que você coloca lá no arroz, no feijão e tal. Mas é de todos os alimentos que a gente consome e que já tem o sódio, sal a palavra sódio. embutido, isso. Já tem o Bolachas sódio ali. tem. Tem Refrigerante tudo. tem sódio, muito sódio. Muito sódio. Então, o consumo acaba ficando exorbitante. A mesma coisa acontece com o açúcar. Então, em molho de tomate pronto que você compra, tem açúcar ali, tem um monte no refrigerante. Então, não é só aquele açúcar adicionado. Exatamente por isso que houve uma mudança na legislação, que foi colocado a lupinha para mostrar que isso tem o açúcar adicionado, que é para o consumidor poder olhar o produto e definir melhor se ele vai comprar ou não. Porque você já tem o nutriente intrínseco, né, que está ali já no meio do próprio alimento. Certo. Mas você pode acrescentar sal e pode acrescentar açúcar ainda mais. Será que é da cabeça E aí? do ser humano da gente gostar mais das coisas mais salgadinhas ou coisas mais docinhas? E tem, como fala cabeça, eu já lembrei até de você aqui, Marilene. Realmente nós temos essa coisa de um pouquinho mais de sal, ou mais açúcar um pouquinho. Entra muito nessa questão, padre. O açúcar, por exemplo, né, o chocolate que a gente estava falando, ele tem triptofano, ele ajuda na questão da ansiedade, né, a reduzir, ele ajuda na saúde mental, porque também tem a questão da serotonina, que é um neurotransmissor que causa um bem-estar, é conhecido também como o hormônio da felicidade. Então, você vê, uma coisa puxa a outra. E quanto mais você come,
aquilo entra naquele processo, né, dopamínico que a gente fala, né? É do prazer. É do prazer. Então o vai... cérebro puxa o te dá um Exatamente. prazer. Então, a gente tem que estar sempre alertando o paciente, olha, cuidado com alimentos pró-inflamatórios, cuidado com exagero, daquilo que vai aumentar a tua ansiedade, que vai elevar o teu nível de pressão, que vai te inchar um pouco mais, porque tudo isso afeta o quê? Na saúde mental. A saúde mental está ligada à saúde física. E o contrário também. Então, a gente tem que estar vendo tudo num contexto. O exagero vai fazer mal de todas as formas. Olha a quantidade de pessoas diabéticas, a quantidade de pessoas hipertensas. Agora, uma coisa importante é que, assim, as pessoas confundem muito o chocolate. Ah, o chocolate faz bem. Eu tô de TPM, vou comer chocolate que vai me fazer bem. O que faz bem, de fato, é o cacau. A quantidade de cacau que tem um chocolate ao leite é muito pequena. Por isso que os nutricionistas falam que a gente deve consumir sim, mas aquele 70%. Aquele 70%, a gente come 4 quadradinhos e basta. Porque ele não tem essa quantidade de açúcar que faz essa liberação absurda de dopamina, mas que depois a gente quer mais. Porque a gente tem um pico de índice glicêmico, aí baixa rapidamente e a gente quer de novo. E aí a gente fica nesse vício, com essa compulsão, porque o açúcar, na verdade, é um vício, né? Alguns especialistas chegam a falar que ele vicia mais do que a cocaína. Olha que absurdo, né? E você vê as crianças agora, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que as crianças até 2 anos de idade não comam açúcar. Meu neto, por exemplo, ele não foi acostumado a comer açúcar. Aí a gente deu, esse final de semana, um pedaço de chocolate, que meu pai tinha comprado um chocolate ao leite, a Carol tinha comprado um ovo de Páscoa para ele. Ele comeu e ele falou assim, não é bom, vovô. E ele devolveu. Porque ele não tem essa papila gustativa apurada para esse doce exagerado. Se der um 70% cacau, provavelmente ele vai gostar. Sim. Seus filhos são assim, né? Sim, os meus filhos, até quase 5 anos de idade, eles nunca tomaram refrigerante, comeram chocolate, É a mamãe leite. É a mamãe que eles têm. Aí vai para a escolinha e nesse momento a gente começa a ter uma briga, né, na sociedade, porque você chega lá na escolinha, as outras crianças estão comendo. Quando eles comeram pela primeira vez coxinha, risoles, eles passaram mal, os 2 ficaram doentes. Que coisa, né? Tem que controlar. Você dispensa um doce? Não dispensa. Mas essas lupinhas, elas já me deixaram sem comprar as coisas. Sério? Porque agora tem um salgadinho que eu gosto muito, que ele é rico em sódio. E aí, eu fui comprar, depois que saiu essa norma, né? Eu fui comprar e tava escrito rico em sódio e gordura saturada. E aí você aí baixou a pestaninha assim. Aí eu comprei um pequenininho. Que tem um pacote maior e um pequenininho. Então, sabe, padre, que Quando pode, né, Fátima? Olha lá. Ela vai falar, então, não pode, uma dificuldade. A gente que é nutricionista, a gente fica assim, amarrada, né? Porque o paciente sempre fala isso. Ah, mas só um pouquinho? Quando a gente fala assim, só um pouquinho, pode? Aí esse pouquinho é um pouquinho hoje, pouquinho amanhã, um pouquinho depois, então vai sendo pouquinho todo dia. É melhor falar, não pode nunca. Não pode. E as pessoas gostam. Eu fazia doce todo dia no Vida Melhor. A Fátima já foi lá falar de saúde, depois veio um doce. Aí eu cortei. Não vamos mais fazer doce. Aí a gente só faz comida saudável. Mas agora que eu ia fazer minha cocada lá? Não, agora a cocada não dá. Você pode fazer só nessa semana alguma coisa de Páscoa, de chocolate, que eu falei pra produção, tá bom, gente, por causa do faça e venda. Mas porque senão a gente começa a comer. Nós todos estávamos engordando muito e viciados em açúcar. Tá certo. E o açúcar vicia mesmo. Tem que ter um controle. Mãe, pai, vó, entendam isso. Tem que controlar o açúcar. Mas eu acho que os pais mais novos hoje estão começando a entrar nessa vibe, assim, como você. Mas tem muito vô e vó, não é o meu caso, que não respeita. Eu sempre falo, absurdo isso. É o avô e a avó que estraga. Mas não é pra estragar. Mas não é pra estragar. Eu sei, mas estraga. Tia também. Eu sou a pessoa que meu neto mais ama no planeta e eu não estrago ele, Você não. não estraga, não? Sei não, hein? Ó, filha, tá a barrinha de chocolate pra cá. Não tem isso. Ó, intervalo ou não? Ainda não. Então, olha só, Barbá. Não. Oi. Me dá uma licença, eu sei que contra a Fátima, mas hoje, só por ser hoje, então a pedido da Cláudia Tenório, todas vão ter que ter um chocolatinho, entendeu? Olha a Dia do cacau. Olha a força da Claudinha Entendeu? aqui, hein?
Nossa, Eu mas falei, não ia adiantar nada. Obrigada. Se você falasse, não ia adiantar nada. Não ia. E é um brigadeiro ainda. Aí é isso, é aquilo que eu falei. Se me dão, né? É pequenininho, então não tem... É o da Fátima pra mim. Olha, que Brigadeiro. A Fátima falou pra mim. Brigadeiro pode, né, Fátima? Obrigada, Rodolfo. Será que eu como, mineiro? Come, padre, Eu tô come. preocupado, pô. A Fátima me deixou com medo aqui. Se a Fátima comer, eu como. Ó, se a Fátima... Ih, Gente, olha meu só, Deus a do saia céu. justa. Sabe aquela Se a coisa... Fátima não comeu, eu como dela. Ô, gente, Então vocês não vão comer, ô, porque gente, eu não como. eu vou comer. Você não come brigadeiro, você pode dar o seu de presente pra Andressa, que ela come 2. Tá vendo, gente? Coisa boa. Mas eu vou, depois eu vou dar... Eu posso dar isso aqui pra alguém depois? Ô, Você não vai comer, padre? Laurinha, chega mais aí. Lindinha do padre. Pode vir aqui, tá? Só porque você é uma fofinha do padre, que o padre gosta demais. Ó, só que você tá meio de verde hoje também, tá? Lindinha. Merece. Mas eu só um, tá? Não pode comer muito, não. Gente, vamos lá. O que mais? Tem outro recado aí? Vamos ver as notícias aqui, ó. Ah, essa aqui é legal. Eu queria até ouvir um pouco vocês aí, ó. Hoje, humor é escatologia ou lacromédia? Sem graça da esquerda, diz Fábio Pochá. O artista que dirige o espetáculo de esquetes, né? No Festival de Curitiba, observa uma crise geral na comédia pelo mundo. Ô, gente, olha, eu não sei exatamente o que ele está querendo afirmar com isso, mas realmente, acho que se for analisar assim, por exemplo, hoje, muitas coisas de sátira, coisas engraçadas que a gente sempre via, e mexia muito, tinha a ver com o ser humano, tinha a ver com o comportamento de pessoas. E hoje, muitas pessoas dentro da sociedade vêm contestando alguns tipos de brincadeira. Mas por que você está contestando? Por que você está brincando com isso? Sendo que isso é a minha vida, sendo que isso é meu direito, isso aí é uma coisa que eu defendo. E essas coisas de hoje de processar e etc e tal, eu não sei se é exatamente um pouco isso que ele está falando, porque parece que ele tem... Eu confesso que eu não sou um seguidor dele, nada contra, mas é porque eu não acompanho, né? Ele como humorista. Mas parece que ele usa um estilo meio... essa coisa mais lacromédia, né? Que é você fazer umas piadas contando momentos seus muito particular que você sentiu mal e pum! E você não sei o quê, soltou gases aqui. Aí, enfim, depende muito da criatividade de cada um. Como é que vocês analisam isso? Ô Andressinha, você que é uma jornalista, como é que você vê essa preocupação de um artista como ele, que está dizendo que está ficando difícil fazer comédia no mundo inteiro? É que, na verdade, ele quis dizer que ele... Na verdade, eu li a matéria, ele falou que ele sente falta das esquetes que eram feitas antigamente. Porque ele começou a fazer humor com Paulo Gustavo e o Magela. Eles eram melhores amigos e tal. E o humor deles é um humor mais rebuscado, né? Não é aquele humor. Eu acho que ele se refere a isso porque, hoje em dia, acho que sempre foi assim, a gente fazer piada com uma mazela do outro. Então, eu acho, por exemplo, pegar uma fraqueza do outro e colocar como piada. Então. Mas piada é onde duas pessoas riem. Então, não adianta fazer uma piada com o senhor você não ri e eu ri da sua cara. Sim. Então, eu Aí vejo mais ou menos isso. Aí entraria como uma ofensa. Isso, e eu acho que hoje em dia existem muitas pessoas que fazem esse tipo de piada. E eu acho que é nesse sentido que ele está falando, que as pessoas querem lacrar em cima do defeito do outro. Só que tem os processos. Porque se a gente for levar muito à risca, Chaves, Jerry Lewis, tudo tem a ver um pouquinho com o outro, que tira um baratinho e tal. Mas é como ela falou, se os dois estão ok, vamos brincar? Vamos, tá? E aí, como é que você vê isso aí, Claudinha? Eu entendi também que ele está dizendo que o humor está muito, eu acho que simplório. Então, vamos tirar sarro de algum defeito que você tem, ou então vamos falar de porquices, né? Vamos fazer escatologia. Eu acho que é nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, tá, mas o humor... Isso...
do comportamento humano, o que faz a gente rir é a gente se ver numa situação desconfortável. Né? Então a gente ri do outro porque a gente se viu naquela situação desconfortável. Ou lembrou de alguma coisa assim. É mais de que você pensou. Tudo era um processo, tá difícil também fazer um humor. Né? Porque hoje você não pode falar. Né? Tá tudo bem. Com esse negocinho aqui, a gente sabe de tudo da vida de todo mundo, do que todo mundo sente, do que todo mundo pensa. Né? Então, o ser humano está muito desnudado, assim, sabe? É assim que você também analisa esse progresso que diz, como a Claudinha falou, Marilene, o mundo está evoluindo. Mas será que a sociedade humana está evoluindo também dentro da sua psicologia para entender que aquilo que me deixa meio sem graça, me faz rir, isso vai acabar, porque a gente não pode mais brincar? Vão ter que encontrar aí o ponto de equilíbrio, né? Porque vai ter que achar uma nova... a tendência olha, se coloque no lugar do outro e tenha limites na sua brincadeira, né? Então, eles vão ter que se entender aí no meio deles para ver o que agrada realmente, o que segura o público para aquilo que ele faz, né? Para não ultrapassar. Você vê que... eu me lembrei, inclusive, daquele negócio do Oscar lá, quando... foi falado... A brincadeira com Will Smith, né? Exatamente, então... Entendi. Então, ali foi... colega de trabalho. Ele não gostou do tipo da abordagem, da brincadeira, e a coisa tomou proporções ali. Entendi. Então, ali tem situações que está falando, olha, presta atenção em como você está colocando aí as palavras, a situação... Mas será que isso também não é um sinal de que os seres humanos estão... ao invés de ficarem mais próximos, estão mais desaproximados e a intolerância se tornou algo quase fatal? Porque eu não tenho mais humor para ouvir nada, eu não quero saber de certos tipos de... Pô, tá chato viver assim. Então vai chegar uma hora... Isso tá respingando no futebol. Porque, Fátima, olha só, hoje um jogador... Você pode reparar que se você gosta um pouquinho de futebol, você vai ver. O cara faz um gol, ele vai fazer uma brincadeira... Se ele vai fazer uma brincadeira de fazer uma comemoração mais... Pô, o pessoal começa, a mídia fica em cima, os críticos vão em cima, dão um gancho nele, vai não sei o quê. Nem comemorar, nem driblar você pode. Então, eu acho que a gente tem que pensar com inteligência até que ponto eu também não estou tirando um pouquinho essa coisa de viver a vida. Também, como a gente colocou no pensamento ali... A gente não está maltratando você, eu não estou querendo zombar do ser humano. Eu acho que tudo tem que ter uma medida, né, Fátima? Eu acho que a gente está num meio de caminho. E todo meio de caminho eu não estou lá fazendo um humor que seja apropriado para todo mundo, que traga alegria e graça para todo mundo, e nem estou lá atrás na zombaria, na tiração de sarro da cara de todo mundo. Então, eu digo que todo meio de caminho ele é confuso, ele é inadequado ainda, então a gente não sabe exatamente o que deve ser feito, como deve ser feito, qual é a medida, qual é a dose certa para as coisas. Eu posso falar, porque tem um lugar de fala como uma mulher negra, que recebia um monte de brincadeira e de piadinhas absurdas quando era adolescente, e ainda recebo hoje, é lógico que numa proporção muitíssimo menor do que já foi, e que só os outros riam, e eu não ria. E me magoei muito, e muitas vezes não achei nem que tinha direito de falar não gostei, porque era tão normal, era tão, assim, corriqueiro você ouvir essas coisas absurdas. Hoje, eu já não preciso falar tanto, porque as pessoas já... Opa, eu ia brincar assim, mas a Andressa falou de forma perfeita. Se os outros estão rindo e eu não estou rindo, não é uma brincadeira. Pronto. Né? Então, eu acho que exatamente pelo fato de nós estarmos nesse caminho de transição ainda, de saber aonde é a ética, a moral e, sabe, onde haverá viver adequado. No mundo, A gente ainda vai levar um bom tempo. Eu acho que a nossa geração ainda vai sofrer um pouco Vai. até se adequar ao que chama de
Agora chegamos num ponto interessante. Minha gente, olha, é muito gostoso estar junto com essas mulheres aqui. Elas são muito inteligentes, meu. E fora de... Engraçadas, mas eu tenho até medo de falar isso agora. Elas são engraçadas, tá certo? Elas são divertidas. Né? Vamos dar uma olhadinha como é que tá a parcela da enquete aí, ó. Então, você consome muito chocolate? 56,3% diz que sim, que consome, viu? Olha, não é tanta diferença não, hein? 43,8% diz que não. Tem muita gente que não consome muito chocolate, né? Eu faço parte desses 43 aí. Eu como pouco chocolate. Também como pouco. Pouco mesmo, de verdade. Tem gente que come muito doce, mas não come tanto chocolate. Eu acho que esse aí é um pouquinho meu mal. Temos uma outra notícia, vamos ver, gente, ó. Aí chegou numas questões mais polêmicas. Daniel Alves, o jogador, ex-jogador, né? Vai receber o valor da fiança de volta. Entenda, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, né? Foi solto nesta segunda-feira, dia 25, após pagar 1 milhão de euros. Esse Ângel, aí, advogado com dupla licenciatura no Brasil e na Espanha, explica que o valor da fiança será devolvido para o Daniel Alves, independentemente se ele for condenado ou inocentado, já que a quantia depositada é uma espécie de garantia ao Estado de que o jogador não irá fugir. Olha aí, gente, o que vocês acham disso aí? Isso é uma novelinha já antiga, tá? Muitos capítulos falando dessa história do Daniel. Tivemos o Robinho, agora foi preso, né, também. Mas a questão do Daniel aí, que essa questão da fiança dele vai receber de volta. O que vocês acham dessa conversa aí? É a lei, né? É a lei. Eu acho que o que é definido na lei é a lei na Espanha, não é? Na Espanha existe umas tolerâncias que aqui a gente não tem, ou vice-versa. E vice-versa, né? Cada lugar aqui tem às vezes sua não lei. tem uma tolerância que lá eles têm. E aqui a gente tem muita e lá eles não têm. Que aqui no Brasil é um crime inafiançável, né? Então. E aí é capaz... Aqui acho que é um mínimo 8 anos, máximo 15. Então não adianta você querer pagar para sair que você não vai sair. Da Lei Maria da Penha, ou não? Crime De estupro. Não, de estupro. Tá. Mas também eu acho que hoje em dia todo mundo quer ficar falando sobre um assunto desses. Existe a lei. Ele tá lá, tá cumprindo a lei. Também não, acho que a gente não tem que ficar fazendo esse papel. Vou julgar, eu quero que seja... Tá resolvido. Mas não entra um pouquinho nisso aí também, Claudinha, que a gente tá falando, que a gente acabou de falar no negócio do humor. Hoje, como nós estamos nesse processo de transformação, chamado evolução social, não sei, tudo nos incomoda, tudo nós temos que dar um pitaco ali, pitaco dessa situação aqui. Na minha opinião, todo mundo tem uma opinião para tudo. Isso também cansa, né? Eu acho que é exatamente o que você está falando. Acho que cada país tem os seus regulamentos, tem a sua Constituição, tem a sua lei, que podemos questionar em grupos entre nós aqui. Agora, como você falou, você pega o celular aí, eu dou uma opinião, e às vezes selvagem. Para mim, esse cara tinha que não sei o quê, isso o quê. Pô, mas a lei dos caras lá, elas são mais brandas para isso. A nossa não é. Mas aí também não entra maturidade, eu acho que tem não que sei. ter indignação sim, porque estupro é uma coisa horrorosa. Sim. Eu acho que uma das coisas piores que pode acontecer é um estupro. Não tem uma mulher que exista no mundo que não tenha medo de sofrer algum abuso, algum estupro em algum momento da vida. Mas, Andressinha, tá então, certo. eu acho que a gente tem que se indignar Mas a para que questão do mude a lei. estupro, a gente tem que se... Não pode... tem que ficar indignado. Mas a questão aí, ela entra até um pouquinho no outro setor. A gente está discutindo muito agora as determinações de cada país. A gente vai ficar falando isso aí a vida inteira, porque não adianta. Nós não pensamos todos iguais. Somos brasileiros, outros são espanhóis, o outro é africano, o outro é japonês. Não adianta. Mas aquilo parece... se o Daniel fosse pobre, ele estava preso ainda. Eu acredito que sim. Não na Espanha, né? Não teria pago a fiança. Não teria pago a Teria pago a fiança. fiança. Tá. Então são 2 pesos e 2 medidas, né? Então, para você ver que não existe uma realidade justa em lugar nenhum, se você for analisar. Não existe. Não é, Fátima? Com certeza não. Eu acho que a justiça, de modo geral, e aí eu vou falar de modo geral mesmo, em todos os lugares, ela falha. Falha de modo importante, né? Eu acho que nós, como sociedade, que precisamos exigir e cobrar dos nossos governantes
leis melhores, leis mais rígidas, para que não ocorra o problema. Não é assim, leis mais rígidas para depois que o cara já estuprou, ir lá e pagar. Evitar que isso aconteça. Então, eu vejo que, na maioria dos países, até pelo fato da mulher não ter tido voz durante muitos anos, milênios, né? A gente é tratado ainda como uma mercadoria em muitos lugares, como coisa. E isso precisa ser mudado. Mas nós precisamos ser pessoas melhores, né, Fátima? Sim, precisamos. Eu acho que não adianta o ser humano querer que os governantes façam novas leis se nós não formos pessoas melhores. Se a gente não educar nossos filhos de forma melhor, se a gente não educar nossas filhas... É um país que cresceu num crescimento psicológico e educacional, que vale a pena a gente agora, então, estabelecer uma regra, porque o país amadureceu. Está mais esperto, tá mais inteligente, sabe dos seus direitos e deveres. E obrigações. Exatamente. E eu vejo que como mãe, pai e mãe, precisa, como a Cláudia falou, educar de maneira correta os meninos, né? E as meninas também, não só os meninos. As meninas também. Educar de maneira correta e saber cobrar. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. No futebol, eu vou falar pelo que eu conheço do futebol. Tem uma falha muito grande. Esses meninos que são crianças, eles vão para esses clubes aos 12, 13 anos de idade, eles saem de casa, eles perdem totalmente contato com o pai e com a mãe, eles perdem a chance de ter essa referência, de ser educado, de ir à missa, de conversar, de ser chamado a atenção, porque eles estão num clube. Poucos são os clubes que têm esse apoio religioso e psicológico, né? A maioria não tem. Então, qual é o referencial deles? Outros meninos. Então, todos eles nessa fase da puberdade. É muito difícil, muito difícil. Por isso que nós temos o DAO. Porque o DAO vai te dar bons conselhos 24 horas por dia. Tá? Porque a gente está vivendo uma época difícil, né? É com a família, é com o dia a dia, é para falar. Hoje você tem que tomar cuidado onde você vai, o que você fala, o que você não fala. Aí entra no estresse, aí você fica mal. Aí o Dalcides chegou e está usando de um talento maravilhoso com a nossa querida Rede Vida de televisão aqui. Sabe como? Ó, chegou agora o Dal. Sabia, gente, como é que você pode fazer? Ele é carinhosamente chamado de Dal, né, o Dalcides. Tem sempre aquele abraço que acolhe, que faz cada pessoa sentir especial. A novidade é que agora você pode falar com o Dal por WhatsApp. Fale com o Dal é a inteligência artificial usada só para o bem. A versão virtual do Dalcides. Ó, deixa eu te explicar como que funciona. Você envia uma mensagem por WhatsApp e o Dal responde às suas dúvidas sobre espiritualidade, relacionamento, vida profissional. Do mesmo jeito que você conversa com seus amigos por áudio, por texto, o Dal conversa com você. O número de WhatsApp é para você abrir o coração, desabafar, receber orientação, rezar. E, acima de tudo, encontrar no Dal seu conselheiro espiritual 24 horas, todos os dias. Bateu a tristeza? Quer um conselho? Precisa de uma palavra do amigo? Faz assim, ó, envia uma mensagem para o Fale com Dal e receba a resposta na hora. Fale com Dal tem ajudado muita gente. Vou mostrar para você um exemplo prático. Quer ver? Ó, para estar com o celular aqui na mão. Vou colocar aqui e vou fazer uma pergunta para ele. Quer ver? Dal, o livro de Jó tem algo a me ensinar? O quê? Claro, Padre Marcos. Jó é um exemplo de homem de fé. Por isso Deus lhe recompensou. No capítulo 42, Jó diz uma oração muito bonita a Deus. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Confie. O Senhor tudo pode e no tempo certo fará acontecer. Você viu? Olha que legal. Tudo tirado na Sagrada Escritura. Você pode fazer qualquer pergunta. O Dal é o seu conselheiro. Ele traz inspiração para o seu dia, sabia? Ó, aproveita essa oportunidade e conheça o Fale com Dal. Afinal, nem todos os dias a gente está radiante, forte, seguro. Nem todo dia. Tem dia que a gente precisa mesmo de uma palavra amiga, não é isso? Olha só, essa palavra, se estiver ainda baseada na Bíblia, como o padre falou, tem uma força ainda maior. O Fale com Dal agora vai ajudar você. Entre no site www.falecomdal.com.br e faça a sua assinatura. É super fácil, rapidinho. Em alguns minutos você vai estar falando com o seu amigo de todas as horas. Fale com Dal, ok? Vamos junto aí.
Vamos lá. Tem mais uma notícia aí. Quero ver a opinião dessas mulheres que gostam de chocolate aqui. Só a Fátima que não gosta muito. Só eu que comi o brigadeiro. Você Tô me come sentindo até a única gulosa. Olha, a Gisele Bündchen, né? Bündchen, diz que filhos fazem tarefas domésticas em sua casa. A modelo contou que seus filhos possuem tarefas domésticas. Eu tive uma conversa com meu filho sobre isso. Ele estava reclamando porque eu tenho tarefas em casa. As crianças têm que fazer suas tarefas. Então, montar a mesa, lavar a louça, você sabe. E eu faço questão disso. Eu cozinho, eles vêm da escola, estou cozinhando. Alguém tem que pôr a mesa. Quem põe a mesa? O outro tem que lavar a louça. E tem coisas básicas para fazer. Olha, a Gisele, que é uma mulher muito famosa, tá? Bem sucedida, etc. Modelo, né? Ela está usando um critério que antigamente as mães punham os filhos, e as filhas principalmente, né? E filhos também, para trabalhar. Eu tinha que varrer a casa e puxar o lençol desde pequenininho. E só que a gente sabe que hoje nem todas as famílias estão usando esse critério. Mas a Gisele está fazendo um negócio... Muito bem, ainda bem que ela está fazendo e está propagando o que está fazendo. É porque ela é uma referência. Porque ela é uma referência. E se a gente não coloca os filhos para participarem dessa pequena comunidade que é a família, eles se sentem totalmente pertencentes. Cada um na casa tem seu papel. Super importante. As crianças se sentem amadas e pertencentes à família. Né? Valorizar. Na minha casa, meus filhos também tudo sempre que tem, fizeram. precisa todo mundo trabalhar Todo mundo trabalha, não é hotel. É. Então, assim, chega uma hora que eles têm que arrumar a cama, chega uma hora que eles têm que ajudar a pôr a mesa, tirar a mesa. É legal porque ela é uma mulher que tem condições financeiras muito famosa. Vamos dizer, ela é rica mesmo, ela tem condições. Mas ela põe os filhos para trabalhar. E às vezes a gente que vive uma família mais modesta, tem aqueles... eu não vou fazer, que não sei o quê, aquela preguiça, aquela coisa marruda. Mas a questão não é dinheiro, né? A questão é uma mãe... A educação é colocar. É uma mãe codependente que quer, porque quer fazer... Mas precisa tomar cuidado também, se você não vai começar a colocar agora... Isso daí é para coisa... É escravidão para menores. Isso é escravidão, mulher. Você é mãe ou é escrava? Hoje nós é o que eu tô falando, é aquele negócio que eu tô falando. Até acertar os ponteiros, a gente vai levar bordoada por querer educar os filhos também. É uma coisa complicada, hein? Exatamente. É ou não é, Fatiminha? Com certeza. Vamos, tem mais notícia aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. Mulher... vou entrando em vocês aí. Mulher paga cerca de 250 mil por 2 clones de seu falecido gato. Os filhotes nasceram no dia 10 de janeiro, após 4 tentativas sem sucesso. O processo de clonagem, como explicou Gary Brauman, bioticista, que trabalha na Universidade de Toronto, no Canadá, envolve colocar o DNA do animal em um embrião, que é transferido para o útero de uma mãe substituta. O que vocês acham disso, mulheres? Eu vou querer ouvir a Andressa, porque ela ama gato, pensa em gato. Eu teria coisa mais importante para fazer com 250 mil reais. O que você achou dessa mulher aí que paga 250 mil, hein? Ela pagou porque ela ficou muito processo de luto, não conseguiu superar. Eu acho que as pessoas precisam falar mais sobre luto, as pessoas precisam saber enfrentar o luto, as pessoas precisam saber que o bichinho, ele tem uma vida menor, o gato dela foi atropelado e a gente vai sentir falta. Eu perdi uma gatinha faz 2 anos e eu não faria um clone dela, porque ela, por mais que vai ser um clone dela, não vai ser a minha gatinha que morreu. Então, eu acho que nós, como sociedade, precisamos falar sobre luto, precisamos saber perder alguém que a gente ama, seja um bichinho, seja um pai, uma mãe. Chave, saber perder. Porque sempre vai ficar o amor no nosso coração. Até hoje eu escuto a patinha da minha gatinha no chão do quarto. Mas é um sentimento meu. Eu sempre vou amar. Ela tá até aqui no meu celular. Mas ela foi embora, gente. Elaborou o luto, seu tempo do luto. Você falou muito bem, viu, Andrés? As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre a perda. E a maior certeza que a gente tem na vida é a morte. Sim. Né? Então, mas a dificuldade das pessoas, da grande maioria, né, de entender e de aceitar a perda, e depois aquele processo do luto, e aí entra nisso, né? Eu não consigo aceitar essa perda, então eu quero algo que me preencha rapidamente. Você é uma mulher estudiosa sobre a mente humana.
eu tenho uma impressão, é uma coisa, uma opinião minha, que gerações mais antigas administravam isso de uma melhor maneira, tanto os animais quanto a perda até dos seres humanos. Eu estou achando que hoje nós estamos vivendo uma geração que está vindo, está me assustando, porque não aceita perder de jeito nenhum. É onde a gente vê esses tipos de comportamento que a gente tem que entender a raiz. Por que elas não aceitam? A gente não está julgando, a gente só está analisando. Poxa, mas é estranho isso, né? Como você acabou de falar. Realmente, você percebe que teve uma mudança nesse comportamento? Olha, padre, realmente muitas pessoas entendiam melhor. Eu vejo do tempo da minha avó, das minhas tias, né? Mas assim, falava-se muito pouco. A gente não perguntava para uma tia, para uma avó, como é que você está, você perdeu, como é que você está se sentindo. Então, em muitos casos, aquilo ia sendo contido, né? Não se falava sobre aquilo e a pessoa ia elaborando ali do jeito dela. Agora, hoje, realmente, a gente vê uma maior dificuldade, a não aceitação da perda, de querer colocar alguma coisa no lugar rapidamente, perda em todos os sentidos, né? Então, perda do luto, perda de coisas, de um relacionamento, a dificuldade de elaborar, de entender e continuar a vida, se adaptando a essa nova situação, né? Ao estilo de vida aí, sem a pessoa ou sem aquilo que perdeu e construindo e vivendo de outra forma. Está muito difícil para muita gente. Então, tem muita coerência o que o senhor falou. Tem pessoas que são capazes de fazer loucuras, né? Vamos, tem mais uma perguntinha aqui, ó. Vamos lá, gente, ó. Mais um caso de jogador de futebol, o Gabigol, é suspenso por 2 anos por tentativa de fraude. Olha, o motivo é esse aí, ó. Por uma tentativa de fraude a exame de doping, tá? Então, o que acontece? Parece-me que eu estava fazendo uma análise, já faz 1 ano que ele já tinha sido convidado a fazer um exame, colher um material, acho que é xixi, né? Deve ser a urina, e ele negou. Não pode falar xixi? Imagina xixizinho. Pode, né? Uma coisinha assim. Então, para ele fazer um exame como um jogador, ele disse que ele não quis aceitar fazer esse exame. E, segundo a lei, existe uma lei que ele fala assim, o fato de você é escolhido para fazer o exame. Se você falar não quero fazer, a lei subentende-se que você está dopado, entendeu? Então, isso aí foi uma coisa que se estendeu, e aí, como foi uma coisa que começou em abril do ano passado, eles conseguiram, diz que a pena é de 4 anos, só pelo fato de ele não aceitar fazer o exame. Ele não foi diagnosticado que ele estava dopado, mas pelo fato de ele não fazer, a lei diz, né? Então se você não quis fazer, você tem. Pronto. E segundo essa lei, o mínimo é 4 anos de suspensão do futebol. Ele não pode jogar. E o doping, eu acho que é uma forma de proteger todos os jogadores. Porque são todos, para todas as outras modalidades. Exato, um atleta deveria apoiar, né? E achar bom, porque senão é uma competição injusta. Sim. Né? Então, Mas na verdade parece que ele vai ficar só 1 ano, se cumprir, ele vai. Mas ele vai recorrer, ele vai recorrer. Mas se recorrer, ele leva o perigo dessa lei e fala, poxa, mas a gente está abrandando para você de 4 para 2, você está achando ruim, então nós vamos colocar 4 ou mais. Ainda existe essa conversa aí, né? Você ouviu isso aí, Andressinha? Eu acho que ele está errado. Com certeza. Ou mal orientado. Ele como jogador também foi mal orientado, cara. Os caras chegaram e escolheram você para você fazer o exame. Vai lá e faz. Vai lá e faz, porque você quer uma lei que se você for, você vai te queimar, cara. E o seu dinheiro, a tua fama não vai. Se ele sabe que ele ingeriu alguma substância que não podia, ele também vai pegar essa punição do mesmo jeito, né? Também. Aí você vê, ele conseguiu abrandar, então, essa suspensão. É que seria de 4. Que virou 2? Virou 2, na verdade é 1, porque já passou 1 ano, ele ficaria 1 ano só cumprindo aí, tá? A Cláudia, o quê? Tem o quê? A Claudinha tem uma dica pra dar pra gente? Não, já. Acabou a dica? Já. Não tem mais dica sua? Não tem mais dica nenhuma dela, gente. Obrigada, Rodolfo. Acabou.
Não, mas eu tenho várias dicas, então vocês podem entrar lá no meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial, que eu dou muitas dicas, dou muitos palpites, adoro dar espetáculo na vida dos outros. Ó, nós vamos pular para outra. Acabou a notícia? Ah, que pena, gente. Acabou o nosso horário aqui no programa. E eu agradeço muito, tá muito legal o papo com essas... Vocês são muito ligeiras, meu. Eu fico muito à vontade perto de vocês, assim. Agradeço muito, Marilene. Deus muito abençoe obrigada, você. Padre. Amém. Você é maravilhosa como muito sempre. Obrigada, viu? Muito capaz. Muito obrigada. Agradeço a tamo junto, todos. sempre. Obrigada. Andressinha, que é isso, hein? Você é uma fofinha. Né? Obrigado, viu, Aninha? Obrigada, Padre. Ah, gosto demais dessa menina aqui. Grande jornalista nossa aqui. Claudinha, nossa rainha apresentadora. Obrigada, Padre. Esse rainha eu acho muito engraçado. Eu sou rainha, gente. É uma maneira carinhosa, tá Mas bom? obrigada, eu fico feliz. Tá Né? bom? Eu gosto de você muito também. E a nossa querida Fátima, Obrigada. nutricionista, muito Muito obrigado. obrigada. Venha mais vezes. Gostei muito das suas colocações aqui também. Maravilhosa. Gente, é isso aí, olha, eu te espero aí, hoje logo mais nas minhas redes sociais, Padre Marcos Roberto Pires, a missa às 19h30 lá, hein? Vamos lá. Que Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tchau, gente!